boa noite. Aqui já está live, mas ainda no Facebook ainda não está. Pelo menos já está lá a contabilizar o tempo. Muito bem, cara. Sim, senhor. Falta o Ricardo entrar. Estou sem luz lá na casa dele. Boa noite a toda a gente. Acabou o jogo do Porto. Vamos acalmar agora os corações. Foi um jogo muito, muito bravo, cara. Grande jogo de futebol. Grande Porto mesmo. Acho que não há dúvidas nenhuma. É como o Sérgio já está ali a dizer, na raça e é o Porto. É a cultura do Porto, a tradição do Porto. E espetacular. Eu estou ainda, sinceramente, ainda estou mesmo atordoado e falo com todo o coração, pá, ainda estou mesmo atordoado, porque foi um conjunto de emoções ali a acabar, mas vamos já lá. Malta, boa noite a toda a gente, partilha já isso, vamos já começar a falar deste jogo, porque há muito para dizer, há muito para falar, há muito para conversar. Eu acho que hoje vimos sim o que é a Champions League. Isto é a Champions League, é, para mim, atenção, para mim, a melhor competição de futebol do mundo, meu. Eu arrisco dizer, de clubes, a melhor competição de futebol do mundo. É fantástico. Boa noite, maltinha. Vamos lá. Marco, levanta-me essa cabeça. Vamos lá. Temos hoje aqui o nosso Marco, o nosso... Não queres que partilhe? Partilha, pá. Quero, sim, senhor. O nosso radialista Marco Moreira. O Ricardo Carvalho é o nosso Alisson Becker. Não sei se vocês já repararam, mas ele é parecido com o Alisson Becker. O Bruno tem que arranjar uma alcunha. Não, o Alisson Becker é maior que tu e magrinho. Mas o gajo tem cara de gordo, pá. O gajo tem cara de gordo. Olha, mas hoje pareces o Alisson Becker, pá. Sem sombra de dúvida. E o nosso Bruno tem que arranjar um apelido para ele. Não vale a pena. Bem, malta, vamos lá. Eu hoje não vou trazer o achómetro, porque temos que falar do Futebol do Porto, que acaba de eliminar as Juventus. Para o pessoal mais distraído, o Futebol do Porto perdeu o jogo 3-2, é verdade, mas consegue eliminar as Juventus e passar para os quartos de final da Champions League, e fantástico o Futebol do Porto. Eu vou deixar já para vocês aí a bola, para vocês começarem já a abrir as hostilidades, e bora lá. Marco, o que é que te apetece dizer sobre esta grande vitória? Vamos chamar vitória, que é para não fazer confusão com os resultados, com esta grande vitória do Futebol do Porto em Turim. Com esta vitória, no fundo, na eliminatória, não é? Nos oitavos de final. Esta vitória sim, isso mesmo, tens razão. Foi uma vitória, acho que um bocado à imagem do Porto. Acho que foi uma vitória à imagem. Acho que tudo aquilo que podia correr mal, correu. Desde sofrer algum golo no início da segunda parte, desde o Taremi ser expulso e também depois, quase pouco tempo depois, sofrer o 2-1. Mas o Porto sobreviveu a isso tudo, e eu acho que esta a ideia que o Porto passa também muito é que não desiste, não vira a cara à luta, e eu acho que depois principalmente da expulsão do Taremi, o Porto perdeu-se um bocadinho. A Juventus fez o Porto passar ali um mau bocado até ao 2-1, mas depois o Porto conseguiu estabilizar e depois até conseguiu atacar, e também teve um outro lance que até poderia ter feito um golo, e depois foi conseguindo responder. É verdade que já em tempo de compensação, por exemplo, temos uma bola à trave do Quadrado, pouco tempo depois do 2-1 o Chiesa manda uma bola ao poste com uma grande interferência por parte do Pepe. Foi lá e acreditou e foi lá atrapalhar o Chiesa. Mas também algumas oportunidades, principalmente do Marega, pá. Eu lembro, por exemplo, daquela que o Marega se consegue virar. É o que eu estou a dizer. E podia principalmente... Escreveu bem o lance, o Marega consegue-se virar. Exato, sem tropeçar. Sim, podia ter servido o Corona e o bom remate do Sarri também. Eu, por acaso, acho que a Juventus acaba aquela fase de maior aperto exatamente naquele lance em que o Chiesa vai e manda o bola ao posto, porque já estava 2-1, e se essa bola entrava, fazia 1-3. E a partir daí o Porto conseguiu começar a responder e a ter as suas oportunidades de perigo. Até o Sarri manda um remate no meio da rua, que por acaso vai à figura do Szczesny, mas o Szczesny é obrigado a socar. E o Porto foi ficando mais confortável, foi acreditando que mesmo com 10 pelo menos podia conseguir levar o jogo para prolongamento e depois para penaltis, e foi uma equipa que deu tudo em campo, deixou tudo, e a equipa de Sérgio Conceição é muito isto, que é, nós podemos
falar muito sobre a forma de jogar, se às vezes não tem criatividade, que às vezes falham passos fáceis, mas a verdade é que a equipa, quando é para deixar a pele em campo, deixa e honra. E honrar a camisola do Futebol Clube do Porto, sem sombra de dúvidas. Bruno, e tu? O que é que te apetece dizer assim, sobre este jogo? Bem, realmente isto foi uma noite quase histórica. O Marco já descreveu bem a história deste jogo. Muito sofrimento, muito na raça, aquilo que nós tínhamos dito sobre como é que são as equipas de Conceição. Nós criticámos muitas vezes pela falta de qualidade, mas uma coisa é certa, hoje ninguém pode criticar a entrega, a raça, o sacrifício, a humildade, a interajuda, tudo isto acho que são adjetivos que hoje descrevem a entrega da equipa do Porto, que como se apresentou em campo. Um Porto, como o Marco disse, que depois com a expulsão do Taremi, houve ali um momento, um bocado de aperto, mas apesar disso, eu acho que o Porto acabou por ter o jogo, acho que sempre controlado, ok, mais defensivamente, sim. Há que admitê-lo, mas o Porto tinha o jogo sempre defensivamente controlado, e isso é um grande destaque a trazer em relação a isso. E, Bruno, sinceramente, acho que... Desculpa interromper, eu ia dizer-te, aliás, nos dois jogos, eu acho que a Juventus só teve ou melhor, o Porto só teve o descontrole dos dois jogos, ali cerca de 20 minutos, quando a Juventus faz o 2-1, desculpa, faz o 1-1, não é, com o Chiesa, e depois o jogo descontrola-se um pouco, mas o Porto consegue outra vez equilibrar-se. Eu vi os dois jogos, pareceu-me só nesse momento. E depois do 2-1, e por incrível que pareça, depois do 2-1, a Juventus nunca apareceu com tanto perigo como apareceu naquele caso. O Porto conseguiu controlar muito bem. O Marco falou bem, o Porto estabilizou a partir do 2-1. Não sei se foi mexidas que com a entrada do Sérgio Conceição... Com a entrada do Talvez. E até mensagens que o Sérgio Conceição tenha passado do banco, mas o Porto estabilizou muito. E notava-se que estava a ser um Porto racional. Muito, além de emotivo, quando eu digo emotivo é no sentido da raça da entrega, mas que acabou por ser um Porto muito racional e sabia que tinha a lição bem estudada, reparou-se isso em campo. O Porto era uma equipa que sabia defender e sabia, portanto, picar o adversário no momento certo. O Porto tinha essa lição bem estudada. E eu acho que o Porto acabou por ser feliz, mas com todo o mérito do mundo, e acho que o Porto mereceu, sem dúvida, pelos dois jogos, o Porto merece sem dúvida passar esta eliminatória. Aliás, uma equipa que tenha esta diferença de orçamento entre os Juventus e mesmo de valia dos jogadores, não é? Aguentar aquilo que o Porto aguentou com 10 é um sinal de uma superação e de uma entrega muito superior àquilo que a Juventus foi capaz de fazer. Aliás, o Ricardo, não sei se concordas, mas nós olhamos para a Juventus e para o Futebol do Porto e pegando nisto que o Marco está a dizer, as Juventus têm, sem sombra de dúvidas, individualmente têm melhores jogadores, isso acho que é notório, mas em termos coletivos a Juventus está muito atrás do futebol. Sim, está muito atrás do Futebol do Porto e viu-se nestes dois jogos, nestes oitavos de final. O que é que tu achas sobre isso? Para além de que, se quiseres falar, tu achaste o jogo. Não, em relação ao que estavas a dizer, sem dúvida que até é algo que nós temos elogiado no Futebol do Porto do Sérgio Conceição, é a capacidade dele organizar a equipa, da equipa se manter junta. Percebe-se que há ali uma ideia do que é que se quer fazer, quanto mais não seja nestes jogos mais difíceis, percebe-se que o Porto leva bem a lição estudada, como estava o Bruno a dizer, e sabe, os jogadores sabem para onde é que têm que ir, como é que devem pressionar, e isso tudo, não é? E é algo que não se vê nesta Juventus. Percebe-se que funciona muito à base da inspiração de cada um dos jogadores, mas como equipa nota-se ali alguma falta de ideias, pelo menos naquilo que nós podemos ver, porque o jogo era de sentido, ou era mais ou menos sentido único, não é? Em que era necessário a Juventus apostar no ataque organizado e tudo mais, e o Porto soube segurar-se muito bem. Aliás, demonstrou isso até quando estava com 10 jogadores, que sabia como é que havia de fechar os espaços, como é que havia de encostar o jogador, encostar na Juventus, e acho que de facto o maior desequilíbrio notou-se naqueles 20 minutos em que o Chiesa consegue fazer o primeiro e o segundo gol da Juventus nesta segunda mão. E isto aqui também se estende à primeira mão. Mas as ideias, Marco, ias dizer alguma coisa? Força. Quer dizer só que a primeira parte do Porto roça quase ali a perfeição.
a nível da estratégia que o Porto levava. Há 2 lances ali que a Juventus podia ter marcado, em que o Marchesino faz boas intervenções, mas de resto, o Porto continua a achar que é a forma como se sente mais confortável, que é dando a iniciativa ao adversário. Conseguiu bem tapar a zona central do terreno, dando só as laterais para a Juventus. A única coisa que a Juventus ia conseguindo fazer era jogar para os laterais, o jogo exterior, e cruzar para a área. Era o Quadrado. Onde geralmente exato. O Quadrado fez um jogo fantástico. Mas na primeira parte, o que acontecia? O Quadrado. Mas o que é que acontecia? Como o Quadrado é extremo, não é? É extremo de raiz, deixava muito espaço nas costas. E o Porto explorou muito, e mesmo o próprio Zaidu faz uma primeira parte em que aproveitou muito bem aquele corredor e o 1 para 1 com o Quadrado. E faz uma excelente jogada. E faz uma excelente jogada logo, penso que ao início da primeira parte, em que ele consegue ganhar a bola ao Quadrado, não é? Não é o guardado como o comentador disse, mas ele ganha e mete no Taremi, e é interessante que eu estava a ver o jogo e com o meu sogro e disse, o Taremi finaliza, a bola bate no central da Juventus, sobra novamente para o ar e é o Taremi que vai lá ganhar. E eu lembro de comentar com o meu sogro e dizer, incrível como o central da Juventus está completamente adormecido e o Taremi ali espicaçado e atento ao jogo. Mas uma pergunta que eu tenho para ti, Marco, tu não achas, uma equipa como a Juventus, que tem no seu plantel e no 11 o Chiesa, o Rabiot, o Cristiano Ronaldo, uma coleção de grandes jogadores, o Morata, e simplesmente o que nós vimos hoje na Juventus foi bola no Quadrado e o Quadrado cruza ao segundo poste. Eu não sei, eu posso ter nada. Não existe ideias, não existem ideias. Sim, para pôr em prática esse jogo interior. O Arthur, a única coisa que ele conseguia fazer era ajudar a variar o flanco de jogo, mesmo a circulação de bola, quando o Porto estava todos atrás da linha da bola, quando o Juventus queria fazer a bola chegar de um flanco ao outro, era muito previsível, era muito lento, dificilmente a Juventus conseguia desposicionar o Porto. E outra coisa, repara uma coisa, mesmo por exemplo, o lance do segundo golo é um exemplo disso, que é, apesar de conseguir o cruzamento, a Juventus ganha porque consegue fazer o cruzamento porque existe alguma passividade ali no atacar o Quadrado, no lance do 2-1. E não por mérito que é o lateral envolver-se com o médio daquele lado, em que fazem uma tabela, o lateral ganha a linha de fundo, ou o Quadrado tirar o defesa, assim. Nada, geralmente era sempre tudo muito posicional. E não existe envolvimento, não existe jogadas combinadas, não existe triangulações, não existe tabelas, e então torna o futebol das Juventus todo muito previsível. Os jogadores são muito estáticos, não conseguem fazer esses desequilíbrios. E o Porto muito bem pegou nessa previsibilidade. Isso é. Da Juventus, e conseguiu fechar bem, principalmente ali a zona interior. Estávamos a falar em off. Eu achei, e atenção, não foi por causa do golo que o Sérgio Oliveira marca no prolongamento. Achei um jogo fenomenal do Sérgio Oliveira. A jogar de primeira naquele meio campo, a fazer circular a bola, a fazer o Porto a ter bola, fantástico. Eu e o Pepe, eu tenho dificuldades em dizer que um dos dois. Eu tinha esses dois destaques, por acaso. O Pepe, a partir do momento em que ele abre o sobrolho, é estruturado em campo e volta lá para dentro e mete medo a toda a gente, mesmo com pontos na cabeça, é incrível. É difícil ficar estendido a o Pepe... Acho que na primeira parte do prolongamento o Pepe faz sinal para o banco a pedir substituição. Atenção, ou foi só eu que vi isso. Há lá um momento em que ele faz o gesto a pedir substituição ele estava todo... O Sérgio Oliveira já estava agarrado às pernas com queimbras e tudo. Mas claramente um grande Porto. Não foi a tempo de marcar um... Claramente um grande... Bruno, este Porto claramente é uma equipa com estaleca para a Champions League. Eu já na semana passada disse, e volto a dizer, o próprio Danilo ou o Alexandre que referiram isso, sabiam que a dificuldade que ia ter, porque o Porto cresce nestes jogos. E claramente, mais uma vez, um Porto fenomenal. E consegue levar a bandeira de Portugal mais além nas competições europeias.
E deixa-me dizer, já que aproveitando isso, o ranking do país, eu não sei se vou dizer um erro ou não, eu tentei ver já no site da UEFA, ainda não está atualizado, mas eu penso que vamos chegar aos 10 pontos este ano, o que é fantástico em termos de ranking de futebol português e o que nos vai permitir ter uma almofada boa de 3 equipas nas Champions nos próximos anos. E isto ainda não acabou. E com todo o mérito. E isto ainda não acabou, exatamente. Sim, não acabou. Eu estava a tentar ver o ranking atualizado, mas ainda não, a UEFA ainda não atualizou. E com todo o mérito para o Futebol Clube do Porto, sem sombra de dúvida, está a fazer mais uma Champions League fantástica. E vamos lá ver até onde vai. O Francisco Amorim também está aqui a falar do Uribe, e é verdade. O Uribe é aquele género de jogador que normalmente não se nota muito, não é? Mas em termos táticos está sempre no sítio certo. Pá, só me lembro do lance do Uribe, pá, que eu fiquei a ralhar com o Uribe, entre aspas, que há um cabeceamento na primeira parte do prolongamento, o Sérgio Oliveira ganha a bola nas costas do defesa e de cabeça amortece para o interior, para a zona de penalti, e era o Uribe que tinha que aparecer ali e ele não aparece lá para rematar. Mas sim, também faz um jogo fantástico. Não sei o que é que vocês acham do Uribe, tem crescido muito. Sim, opa, eu até assim, parece. Eu acho que assim Vai, Marquito. Força. Não, eu ia dizer que até assim, pá, é difícil dizer alguém que não esteve bem. Talvez o Manafá, pá, acho que, por exemplo, no lance do segundo gol é completamente batido, deixa o Chiesa ficar sozinho. Porque de resto, dentro do Porto, pá, esteve toda a gente, cumpriu. Deixaram tudo em campo. Pá. O Uribe, quando sai, também sai completamente desgastado. E talvez a situação é infeliz do Taremi, mas... Eu ia dizer isso, eu acho que o Taremi é um grande jogador, vocês sabem que eu aqui acho que é um dos melhores avançados do futebol português, se não o melhor. Eu acho que foi pena aquele momento, acho que era desnecessário e provavelmente estaríamos aqui a falar que o Porto tinha passado nos 90 minutos de jogo. Provavelmente. Por aquilo que eu vi em jogo, em campo. Vocês estão a falar, eu vou abrir um bocadinho de exceção. Nós não falámos de arbitragem, mas o árbitro também foi um bocadinho. Foi exagerado, mano. Foi exagerado. Eu acho que o árbitro podia também ter outra atitude. Eu acho que ele seguiu a regra. Ele seguiu as regras. Eu não digo que não. Ele segue as regras, obviamente que sim. Mas, a mim custa-me porque há uma advertência. Uma advertência estragou o jogo, não é? De certa forma. Por ser figura do espetáculo, podia ter deixado passar em claro e teríamos com certeza um jogo só diferente e se calhar mais agradável. Não sei, é estranho. Porque eu vou ser sincero, e para não falarmos muito mais disso, mas vou ser sincero, por exemplo, o Alexandre, na minha ótica, merecia muito mais levar o segundo amarelo, creio que ele já tinha, em 2 ou 3 lances, ele poupa. Agora, um lance deste que o jogador chuta, é o calor do jogo, mas pronto, passando à frente. É como o que o Justino Pereira está a dizer, é a raça do Futebol do Porto. E agora? O que eu queria dizer é que provavelmente é que nem sequer estávamos a falar num prolongamento. Eu sinceramente acho que a Juventus não tinha capacidade para ferir e o Porto estava muito, muito despobitado e sabia os 3 momentos. Eu acho que provavelmente nem sequer íamos ter um prolongamento. Aliás, a primeira parte é toda como o Marco há pouco disse, apesar da Juve ter mais bola, mas era uma bola a circular muito por trás. E o Porto não, o Porto tinha aquilo, a estratégia do Porto estava a funcionar plenamente, o Porto tinha mais qualidade nas saídas. Tudo, eu concordo, eu acho que o Porto, se calhar, mas pronto, não foi assim que aconteceu. E outra coisa muito interessante, que também é de salvar no caso do Porto, do Sérgio Conceição, foi a forma como não quiseram os penaltis, não é? A equipa estava fechada, estava com -1, não é? Mas não deixava de tentar procurar explorar os contra-ataques. E isso aí, se calhar o mais fácil era ficarem fechados, não é? Sempre atrás, ou guardar a bola mais atrás, mas o Porto, sempre que surgia a oportunidade, não deixava de explorar o contra-ataque para tentar não ir aos penaltis, e por isso acaba por também ser extremamente merecido esta passagem com golos do Porto, não é? Eu acho que também é um banho tático do Sérgio Conceição em relação ao Pirlo. É um banho tático, é um banho de humildade, de treinador de equipa. De treinador de equipa, coisa que já vimos que o Pirlo ainda está a anos-luz de o ser. O Pirlo, o problema não sei se será só o Pirlo, se não também não estará na mentalidade do jogador das Juventus neste momento.
Bruno, a questão é que muitas vezes coloca-se na mesa será que o treinador ganha porque tem grandes jogadores, não é? Este gajo só ganha porque tem grandes jogadores, porque se uma equipa mediana não fazia nada. E não é assim que funciona. E nós estamos a ver isto com a Juventus. O Pirlo, se calhar amanhã vai ser um grande treinador. Atenção, vai ser um grande treinador. Não estou a dizer que não. Neste momento não é. O Sérgio Conceição, neste momento... Espera aí, Marco, já metes o dedo. O Sérgio Conceição, neste momento, com uma equipa, em termos individuais, mais frágil, não é? Tem um coletivo muito mais forte, muito mais bem trabalhado. Força, Marco, o que é que queres dizer? Eu sei que pode até ser um bocado polémico isto que eu vou dizer, mas para mim faz muita confusão um treinador sem qualquer tipo de experiência, sem provas dadas, começar logo numa Juventus. Eu acho que deveria de haver aqui alguma exigência mínima de algum tipo de patamares que o treinador tivesse que percorrer até atingir este tipo de grau, porque parece-me que isto, dá para ver que o Pirlo parece não estar preparado para isto. Tivemos o caso, por exemplo, do Henrique, que começou a treinar o Mónaco e também não teve bons resultados. E deu agora um passo atrás, não é? Eu, em relação a isso, até tenho algo mais a dizer, que é, eu compreendo quando a equipa está a jogar mal e numa solução de recurso se aposta num treinador com este perfil. Tem um homem da casa que já esteja no clube a trabalhar e tudo mais. Até aí, isso aí eu acho tudo bem. E se resultar, por que não continuar a aposta? E estou a falar especificamente aqui do caso do Zidane, que aí é perfeitamente perceptível porque é que o Zidane se mantém no cargo de treinador. Deixa-me só dizer uma coisa. O Zidane, antes de chegar à equipa A, estava na equipa B do Real Madrid. Era o treinador do Castilha. Certo, mas não é, acho que não é por aí que tem aprovado mais ou menos, entendes? E também, por acaso, não tenho a certeza como é que estava o Pirlo, mas acho que ele estava no Sub-23 da Juventus. Não, é o que eu estou a dizer. Eu acho que o ponto não deve ser esse. É como solução de recursos, tem que ter provas dadas no futebol do mais alto nível, não é? Eu aí custa-me um bocado a compreender estas apostas. Como solução de recursos está tudo bem. Percebes o que eu quero dizer? Agora, a Juventus projetar a época com o Pirlo, o treinador principal, porque sim, é estranho, não é? Eu quero contrariar os meus colegas, porque se não se importam, é que eu acho que o treinador não pode ser visto como... Ora bem, ele não é bom ou não é bom para aquela equipa só porque não tem experiência a primeira vez que está a treinar uma equipa. Eu acho que a qualidade não tem a ver com a sua experiência. E o próprio Mourinho já falou nisso. A qualidade existe. Ou seja, quando existe qualidade, não ter experiência, essa qualidade aparece na mesma. Agora... Bruno, mas isso é muito bem. Tu tens razão no que estás a dizer. E ninguém te tira... Mas repara numa coisa. É quase um tiro no escuro, porque e nós estamos a falar do caso do Pirlo. Se o Pirlo não tem um historial de treinador para trás, tu vais colocá-lo à frente da Juventus e vais descobrir a qualidade dele como treinador. E não é isso. Estás a perceber? Bruno, deixa-me dar-te um exemplo. Imagina o Ronaldo. Estás a ver o Ronaldo? O Ronaldo teve toda a formação no Sporting, até chegar ao Manchester. Imagina que retiravas toda a formação que ele teve no Sporting e simplesmente lançavas na idade que ele chegou ao Manchester. Puma, olha, está aqui o Ronaldo. Era a mesma coisa. Pois, provavelmente não. Provavelmente não. Ele teve todo aquele crescimento no Sporting, passou pelas etapas da formação, onde ele aprendeu várias coisas e evoluiu. Eu acho que não é uma coisa não é um plasma do que é o crescimento do jogador, mas deveria haver, se calhar, pelo menos numa questão de lógica, uma coisa semelhante para o treinador. Imagina, por exemplo, o Mourinho. Mourinho aprendeu imenso com o Bobby Robson, depois foi para o Barcelona com o Bobby Robson, depois foi lá com o Van Gaal, e evoluiu imenso, e só depois é que então, quando apareceu o convite para o Benfica, é que ele se lançou depois de uma carreira, quando já achava que tinha acumulado experiência suficiente e já tinha absorvido de grandes treinadores. Deixa-me só referir um comentário do Pedro Campelo, que também é interessante, que ele diz assim: mas referiu que a Juve já vem em queda de qualidade mesmo antes de lá chegar o Ronaldo.
E isto é muito interessante, porque mesmo o Sarri, que é um bom treinador, também tem dificuldades em construir uma boa Juventus. E realmente faz sentido, Bruno, tu estavas aí a assinar, faz sentido este comentário também do Campelo. Pronto. E era aí que eu queria chegar. Eu, quando ao início falei que talvez a culpa não seja só do Pirlo, eu refiro-me que porque esta Juventus está em sofrimento, não é de agora. O próprio treinador, no ano passado, o Sarri, teve dificuldades e não conseguiu. Aliás, que eu nos oitavos de final também com o Lyon, se não me engano. Eu acho que não me estou a enganar, acho que foi com o Lyon que perdeu. Mas acho que foi nos quartos. Não, foi nos oitavos. O quarto já foi em Lisboa. Não, foi nos oitavos. Exatamente. Ou seja, isto já não é de agora. O que eu quero dizer é que, provavelmente, agora teríamos que estudar mais as Juventus, porque nós olhamos para o futebol português e não conhecemos as Juventus a fundo. Mas, provavelmente, a Juventus terá problemas estruturais, problemas de balneário, problemas de direção, não sei, nós não conhecemos. Mas há aqui um problema que a Juventus vem apresentando e o treinador que vá para lá. Eu não estou a dizer que se calhar se fosse o Mourinho ia fazer melhor trabalho, provavelmente. Mas provavelmente há lá qualquer problema já na Juventus que leva a que o trabalho do treinador não seja suficiente para a equipa a render. E vamos notar uma coisa. Ainda hoje viu-se a diferença entre a qualidade do partido da Juventus, não se vai comparar em termos de individualismo. Mas em termos de entrega, não há comparação. Os jogadores da Juventus, em termos de entrega, parece que estavam ali, ok, pronto, esforça-te um bocadinho, se puderes correr mais um bocadinho, corre. Os jogadores do Porto não. Os jogadores do Porto estavam todos unidos a correr. Percebem a diferença? E este jogo é ótimo para fazer essa comparação. Há qualquer problema nas Juventus. Bruno, não sei se vocês repararam, ou foi só eu que reparei, mas pareceu também que os jogadores da Juventus discutem muito entre eles, criticam-se muito. Eu vi o Chiesa com o Ronaldo, principalmente o Chiesa estava a discutir com toda a gente. O Ronaldo depois não faz um passo para o Bernardeschi, podia finalizar, e também há discussão. Mas deixa-me fazer uma pergunta, que por acaso, voltando ao foco do Porto, porque acho que estamos a ir muito para o lado da Juventus e neste momento temos que falar mais do foco do Porto. Como é que este foco do Porto tem uma cara no campeonato e consegue ter outra cara completamente diferente nas competições europeias? É fruto do adversário ou é a mentalidade? Ricardo, o que é que tu achas que acontece com este foco do Porto? Primeiro eu estava-me a tentar abstrair daquele banner que diz Porto nos quartos, caralho. Está certo. Passa dessa parte à frente, é super importante. Ao contrário do que já comentaram lá na página do 11, num post, o 11 queria que o Porto passasse, sem sombra de dúvidas nenhumas, atenção, eu pelo menos falo por mim, não tenho problemas nenhum em dizer. Não, é assim, o que nós estamos aqui a defender, e é isso que nós gostávamos que as pessoas mudassem alguma mentalidade. Nós estamos aqui a defender o futebol português. Independentemente da cor clubística de cada um de nós, estamos aqui a defender o futebol português. Eu até me arriscava em dizer que existem portistas aqui no 11. Naturalmente. Existe. Agora, hoje sou ainda é hoje. Eu hoje sou azul e branco desde pequenino, pá. Não, mas deixa-me só acabar o raciocínio que é importante para as pessoas que nos estão a seguir. Porque assim, nós, quando aparecemos, a ideia era trazer a coisa positiva ao futebol, etc. Mas nós nunca escondemos aqui que achamos importante para o futebol português, independentemente da cor clubística de cada um de nós, para o futebol português, temos que pensar sempre nisto. Para o futuro do futebol português, é importante boas campanhas das equipas nas competições europeias. E eu vou ser muito sincero, e eu detesto aqueles ressabiados, que são mesmo isto, ressabiados, que vivem com mal dos outros clubes. Do adversário do futebol português. Portanto, o Futebol Clube do Porto, independentemente da cor clubística de cada um de nós, o Futebol Clube do Porto está de parabéns por todos os nossos 4 do 11, e é assim que nós queremos, é dar positivismo ao futebol português, dar os parabéns ao futebol português, neste caso ao Futebol Clube do Porto, e espero que nos próximos anos, se acontecer isso com outras equipas portuguesas, que as pessoas que nos acompanham também estejam aqui para dar esses parabéns. E se nos conhecerem, é bom perceber que isto é pura realidade. Eu, por acaso, já perguntei ao Marco, mas já ficou bem notório quem é o portista aqui.
Ricardo, vamos lá, Ricardo. Não sei se tu ainda te lembras da pergunta, se calhar já não te lembras. Lembro-me. Em relação a... Desculpa. Tu és uma máquina. Bem, eu estava a dizer, em relação a isso, eu acho que isto aqui é muito mais fruto daquilo que está a ser a época, da sobrecarga de jogos, das inúmeras competições em que o Porto está metido, é esta a realidade, e acaba por haver aqui uma dificuldade em gerir, não só o nível de forma dos jogadores, mas também a concentração da equipa e tudo. O nível de forma, isto é, até digo mais, portanto, não é só o nível de forma física, mesmo o nível de forma mental, a capacidade de concentração dos jogadores, porque eu não tenho dúvidas que será mais simples motivar uma equipa a jogar contra a Juventus do que sem desfazer a jogar todos os dias contra o Torriense, por exemplo. Entendem? Sabem o que eu quero dizer? E isso também acaba por... Desculpa. Ricardo, eu até ia dizer que se calhar para jogar contra a Juventus nem precisas motivar os jogadores, seja do Porto ou do Benfica, tu não precisas motivar os jogadores para ir jogar contra as Juventus, que eles já se motivam automaticamente. Exatamente. E isto é algo que acho que é transversal, mesmo na nossa liga, contra qualquer equipa de fronte Porto, Benfica, Sporting, Braga, Vitória de Guimarães, pelo menos estas 5 grandes equipas, eu não tenho dúvidas nenhumas que os jogadores vão com outro nível de motivação, não é? Por isso também isto aqui simplifica a preparação das equipas. E isso aí também acaba por explicar um pouco a diferença que existe entre o Porto da Europa, não é? E o Porto do campeonato. E depois também tem aqui outro fator, não é? Eu acho que as equipas do Sérgio Conceição, em específico, estão muito melhor preparadas para fazer um jogo de transição, um jogo em que a defesa funciona muito bem, mas que a transição ofensiva funciona ainda melhor, do que um jogo em que é necessário jogar 90% do tempo em ataque organizado. Isto aqui acaba por explicar também uma maior rentabilidade da equipa durante esses jogos europeus, em que à partida serão jogos mais partidos, não é? Ou pelo menos em que o Porto não vai ter que estar a jogar 100% do tempo em ataque organizado, e isso acaba por refletir também, se calhar, a outra parte, que é o Sérgio Conceição, não há dúvidas, para montar a equipa para este tipo de jogos, tem muita capacidade, e há muito mérito do Sérgio Conceição a levar o Porto até aos quartos de final da Champions, e não tem tanta capacidade para pôr a equipa a jogar em ataque organizado. Eu acho que é isto que explica a diferença de rendimento da equipa. Deixa-me só acrescentar mais um ponto. Eu acho que já acrescentas, Marquinhos, já acrescentas, espera aí. Eu acho que o Pedro Campelo concorda contigo. Ele também diz que realmente isso, que o Porto consegue apostar mais no contra, a jogar contra estas equipas, a motivação, e depois dá-te uma informação, que é o Torrense não está na primeira. Por isso, Ricardo, esse peixinho. Estava a falar do Porto fazer a primeira eliminatória da Taça de Portugal. Força, Marco, força. Eu acho que acrescentava aqui um ponto, que é o momento da perda da bola do Porto, que é o Porto no campeonato, quando perde a bola, defensivamente está muito mais disposicionado de quando perde a bola num jogo de Champions. Porquê? Porque lá está, vai de encontro àquilo que o Ricardo e o pessoal no chat estava a dizer, que é o Porto na Champions joga em contra-ataque, ou seja, é na recuperação da bola, joga rápido nos homens da frente e não está tão desequilibrado. O Porto, para atacar, para jogar no campeonato, em ataque continuado, é obrigado a arriscar muito mais e a disposicionar-se mais, e quando perde a bola, está muito mais sujeito ao contra-ataque. Muito bem. Agora, meus senhores, e agora? Quem é que o Porto pode escolher no pote? Obviamente que ainda não está tudo resolvido, mas o que vos parece? Deixem-me só dar uma notinha aqui, porque entretanto nós estamos a falar do Porto, mas o Braga também está, o Derby Minhoto está em ação, só para dar uma nota, aos 78 minutos o Braga vai batendo o Vitória por 2-0, Lucas Piazzone, que está em excelente forma, e Abel Ruiz fizeram também em excelente forma. Também em excelente forma. Quem diria que o Braga não ia sentir falta do Paulinho e o Sporting não ia precisar tanto do Paulinho. Mas isso são outras contas. O que eu estava a dizer, e agora? Quem é que o Porto pode esperar do pote? Qual é que vocês acham, obviamente tendo em conta os jogos que ainda vão acontecer, que era melhor o Porto escapar, ou quem vier morre? Bruno, começa por ti. Quem vier morre? Deixa-me só dizer que as equipas, se calhar... Portanto,
o Mönchengladbach, Manchester City, o Manchester City ganhou 2-0 na Alemanha, portanto agora vai receber, portanto tem tudo para passar. O Bayern venceu o Lazio por 4-1, portanto também parece ter tudo bem encaminhado para passar. O Chelsea venceu em casa do Atlético por 1-0, portanto também parece ter as coisas mais ou menos encaminhadas. O Liverpool venceu na Alemanha por 2-0 e o PSG venceu o Barcelona em Espanha por 4-1. E o Real Madrid venceu em Itália o Atalanta por 1-0. Portanto, muito bem. O Liverpool passou hoje o Dortmund e passou hoje o Dortmund. Bem, eu já tenho favoritos. Diz lá, então, favoritos. Sendo assim, favoritos? Não, favoritos para o Porto tentar chegar às meias finais, na minha opinião. Seria ou o Dortmund ou o Real Madrid. Eu sei que dizer o Real Madrid, vocês podem me dizer epá, este gajo é maluco, opá, eu acho que este Real Madrid não tem nada a ver com o Real Madrid que já assistimos. Acho que era de fugir. E o Liverpool? Pois, é assim, o Liverpool é uma equipa também de duas faces. Há esse problema. Eu acho que o Porto devia evitar o Liverpool. O Liverpool, que está em crise completamente na Liga Inglesa, não é? Já vai na 6ª derrota consecutiva, se não me engano. E temos um Liverpool de Champions, que é sempre uma equipa muito forte e que poderá ser causada muito transtorno. E o Porto nunca se dá bem com equipas inglesas. O Porto tem essa tradição. Ao contrário de outras equipas portuguesas, o Porto em Inglaterra tem sempre muitas dificuldades. Portanto, eu evitaria o Liverpool, o PSG e o Bayern, e penso que o Real ou o Dortmund poderia ser duas equipas não acessíveis, que agora não há acessíveis nos quartos de final, como é evidente, mas não tão complicadas como um Bayern Munique, um Liverpool ou um PSG. Ricardo, o Pedro Campelo está a dizer que escolhia aqui do Chelsea Atlético. O que é que te parece? Estas duas equipas. Qualquer uma delas encaixava bem no jogo do Porto? Eu acho que no caso do Atlético seria um bocado mais complicado, passando o Atlético, porque é uma equipa, por acaso até é um bocado à imagem daquilo que é o Futebol Clube do Porto dos seus coisas, é uma equipa muito aguerrida, muito combativa, que joga bem na transição, não é? Portanto, aí poderia exigir que o Porto assumisse um bocadinho do jogo e, cometendo um erro, o Atlético depois teria mais facilidade, pelo menos aqui do resto das equipas, para matar os jogos. Em relação ao Chelsea, o Chelsea está em recuperação com o Tuchel e acho que também era uma equipa muito complicada. Destas todas, por acaso, eu talvez Real Madrid concordasse com o Bruno, mas se calhar o ideal... Depois eu estava a pensar também no Chelsea, depois entre Chelsea, Dortmund e Real Madrid, pá, é como disseste, não há aqui jogos fáceis e de todos, sim, de facto é City, Bayern, Liverpool, PSG, estas aqui são para evitar, o resto, pá, eles que venham. E é para ganhar, pá, se quiser. O Francisco Amorim está a dizer que é realmente, ele discorda do Atlético, porque quem é que ia assumir o jogo e ia atacar, né? E é mesmo, tipo, o Simeone também não quer saber, não há cá o Simeone não há cá futebol de ataque, é defender e... Pois é isso. Marco, e tu, quem é que te apetece ver no Dragão? Pá, lá está, eu também acho que é fácil cair na tentação do Dortmund, por duas razões. Eu acho que o Dortmund, a ter que assumir o jogo, acho que também tem as mesmas dificuldades que a Juventus. Também é uma equipa que, se tiver que atacar em ataque organizado, tem algumas dificuldades na circulação e em conseguirem criar desequilíbrios. E tem ainda mais um handicap, que é, eu acho que defensivamente é uma equipa que comete alguns erros. E eu acho que o Porto, conseguindo fazer com que o Dortmund assumisse as despesas do jogo e conseguisse explorar depois o espaço que existe, acho que seria uma equipa que o Porto poderia bater, ou pelo menos lutar de igual para igual na eliminatória. E pá, também concordo com o Real Madrid, principalmente pelo momento em que passa, e que no futebol praticado também não é grande coisa, também seria apetecível. Talvez, lá está, o PSG também é uma equipa de duas facetas, que se me dissesses que o Porto ia enfrentar o PSG que tem estado na Liga Francesa, eu dizia Porto é capaz de conseguir ganhar. Pois, se for o PSG que passou um roubo compressor no Barcelona, se calhar já era mais difícil. Pois é. E pronto. Acho que acima de tudo evitaria neste momento Manchester City e o Bayern. Parecem as duas equipas mais fortes.
Essas duas diria Marcos, que não. acima de tudo, não sei se vocês concordam comigo, mas acima de tudo acho que o Porto agora só tem que desfrutar e o que vier já é uma vitória, porque está nos quartos de final e obviamente, vamos ser honestos, não é um favorito, não é um dos favoritos, mas sim, agora o Porto, qualquer coisa que venha, o Porto está aí para lutar. E atenção, depois quem for ver os jogos que o Porto fez com a Juventus tem que ter muito respeito pelo foco do Porto, porque é um Porto lutador, como nós dissemos ao início, e que não vai ser fácil ultrapassar. Atenção. Meus senhores, não sei se vocês repararam, nós já falamos 40 minutos do jogo da Champions League, que foi o ponto alto ainda para mais da forma como ele terminou, ainda tínhamos que falar muito mais dele, porque emocionalmente foi espetacular. Champions League ao mais alto nível. Mas eu ainda queria passar rapidamente pelo futebol português, porque tivemos Liga, não é? E eu queria falar do Sporting, que continua na sua caminhada, em busca do tão desejado campeonato nacional, que já lhe foi já 19 anos. E eu quero começar por ti, Bruno. O que é que te parece este Sporting que recebeu e venceu o Santa Clara por 2-1? Mais uma vez, um golo mesmo a acabar. E a minha pergunta para ti, e para ti, para o painel, é a seguinte: é sorte? É trabalho? Porque foi um dos piores jogos, não sei se vocês concordam comigo, do Sporting, e mais uma vez com o Ates a acabar traz a vitória. O que é que te parece? É sorte ou é trabalho? Eu acho que vou usar um termo que nunca usei, é trabalhorte, que é trabalho mais sorte. eu muitas vezes já falámos nisto. Eu acredito que há muitas vezes a estrelinha de campeão, a bola que bate no poste e em vez de ir para dentro vai para fora, a bola que bate no poste e entra para dentro. Portanto, há aqui também algum fator sorte, temos que ser sinceros. Claro que o Sporting trabalha para isso, não vamos ser corretos, mas eu queria focar neste jogo então com o Santa Clara. Há aqui partes distintas. O Sporting, o primeiro rebate que faz a baliza, marca um golo pelo pote. Depois o Sporting parece querer controlar o jogo, mas adormece bastante. E o Santa Clara começa a acreditar cada vez mais que pode fazer algo do jogo. Até que consegue o empate. E só a partir do momento em que o Santa Clara chegou ao empate, é que o Sporting, a partir daí até ao golo, é que o Sporting começa verdadeiramente a procurar algo mais no jogo. Até lá estava um Sporting completamente adormecido. E aí sim, o Sporting começa a carregar à procura do golo e acaba por ser feliz aos 93 minutos. Mas, sinceramente, não foi um jogo muito bem conseguido. O próprio Ruben Amorim admitiu isso. Foi um jogo, eu não queria dizer fraco, mas foi um jogo que não encheu o olho a quem gosta de futebol. E o Sporting podia ter saído aqui com um empate e com um sabor grande na sua própria casa. Eu queria só destacar em relação aos jogadores de Sporting, o Coates pelo golo mais uma vez decisivo e mesmo a terminar, e o Poto que regressa aos golos algum tempo depois. Eu queria dizer onde é que andava este Coates, mano. Puxa, é centralão. Deixa-me só dar mais uma nota, atualizar aqui o jogo do Braga com o Vitória. O Braga acaba de fazer o 3-0, gol do Sporar, aos 85 minutos. Por isso, 3-0, uma vitória boa do Braga e uma derrota pesadinha ali para o Vitória. Mas continuando no Sporting, Bruno, queres dizer mais alguma coisa sobre o Sporting ou posso passar a bola? Não, ou podes passar. Posso passar vai a bola? Ser ali para o mais pequenino. Vou fazer de Sérgio Oliveira e vou passar ali ao Alisson Becker do 11. Ricardo, então, o que é que tu concordas com o Bruno? Achas que é fator trabalhorte, não é, Bruno? Foi assim que tu disseste? Trabalhorte? É. Trabalho mais sorte, trabalhorte. Trabalho mais sorte, trabalhorte. Está fixe. Eu vou passar à frente a disputa de tamanhos e, de facto, não, é assim, é um pouco o que o Bruno estava a dizer, e como tu introduziste, o Sporting faz golo, ou pode faz golo aos 22 minutos, que é o seu primeiro remate. Isto aqui também diz um pouco aquilo que foi o jogo do Sporting até ali. Depois do golo, a equipa deixa-se adormecer e pronto, e a história acaba com o Coates, depois do empate de Santa Clara, a dar a vitória. Isto aqui já não é o primeiro nem o segundo jogo em que isto acontece, e sim faz crer que há aqui algum anjo a guardar a equipa dos Leões, não é? Mas tem muito mérito em todo o caso.
O Coates está de facto em muito boa forma, é a melhor época dele em Portugal até agora. Sem dúvida. E sim, o Sporting vai lançadíssimo. Aqui a vitória que estávamos a falar do Braga vai manter outra equipa a 9 pontos, mas a manter-se assim acho que não tem muito mais história ao nível do primeiro lugar, mas vamos ver, não há assim muito mais a acrescentar ao jogo. Vamos com calma. Marco, agora que falámos do Sporar, eu estou aqui a pensar num assunto. Nós quando o Sporting foi buscar o Paulinho, nós falámos, mas o Sporting vai buscar o Paulinho, mas manda o Sporar para Braga, e o Sporting vai ficar na mesma coxa de um ponta de lança, não sei o quê. Será que o Ruben Amorim já tinha planeado? Quando nós manda para lá o Sporar, quando nós precisarmos de um ponta de lança, temos o Coates, temos o Coates lá na frente. O que é certo é que ele já decidiu 2 ou 3 jogos. Achas que é premeditado isto do Coates? Acho. Que parece? Aliás, eu lembro-me do Mourinho no Manchester United, quando o jogo estava apertado, quem é que ele metia a ponta de lança era o Fellaini. O Fellaini veio com a estatura e o jogo aéreo, ele ganhava as bolas de cabeça e pronto, ajudava na equipa a resolver essa questão. E eu acho que é aqui que o Sporting consegue se desmarcar das outras equipas. Eu concordo com os meus colegas, aliás, existe aquela frase que para se ter sorte é preciso de muito trabalho. E eu acho que é um bom exemplo daquilo que o Sporting tem feito. Claramente a equipa não atravessa o melhor momento. O Santa Clara esteve muito bem na partida, esteve sempre, nunca se escondeu do jogo, procurou sempre ir atrás do prejuízo. E aliás, acho que o empate era o resultado que se quer seria mais justo. Tudo aquilo que o Santa Clara fez. Só que o Sporting não fez. Sim, exatamente. Só que o Sporting, aquilo que tu olhas para o Sporting é que o Sporting é assim: tem plano A, plano B, plano C, plano D. E se for preciso, se calhar tem um E, um F. Todas as situações do jogo, nota-se que parece que são trabalhadas ao longo da semana ou no tempo em que ele está com o plantel. E que o plantel sabe que se a situação A não está a correr bem, vão para a opção B, se não der a B, vão para a C, e se depois as coisas começarem a correr de uma certa forma, a equipa sabe que tem que tentar então utilizar outra forma para tentar corrigir isso. E eu acho que é isso, que é uma equipa que está orientada para, mediante as adversidades da partida, tentar tomar as devidas providências para tentar contornar essas situações. E a confiança que os jogadores têm nos métodos, a crença e a vontade, um pouco hoje como aconteceu com o Porto, e o Sporting também não existe. Mas esses métodos é preciso estarem instalados. Aquilo que tu vês, por exemplo, o Benfica contra o Farense, por exemplo. O Benfica constantemente tentava, mas tu vias que era sempre expor-se e era quase sempre com a mesma estratégia, com o mesmo intuito. Percebes? O Porto, quando encontra equipas baixas no terreno, no campeonato nacional, aquilo que tu vês é tentar jogo exterior, cruzar para a área. É basicamente só isso que o Porto consegue fazer. E então depois torna-se previsível. O Sporting O Sporting, se não consegue atacar em jogo posicional, ataca em profundidade, se não serve em profundidade, tenta o jogo direto. Tenta várias coisas e depois acaba por ter sorte numa delas. Ou ser feliz. Pois, eu estou a dizer, eu não sei se vocês viram ou se vocês seguem o nosso adversário, não é? O 11, o canal 11, os que nos imitam. Ontem foi muito engraçado porque eles estavam a falar sobre isso. E o Tony lembrou-se de um campeonato que ele ganhou pelo Benfica, em que ele estava a treinar o Benfica e que ganhou muitos jogos assim. E foi engraçado, porque ele disse assim, Tony, eu estava a ver o Sporting com o Santa Clara fez 1-1, e eu disse assim, o Sporting vai ganhar o jogo. Eu fui meter dinheirinho, ele disse exatamente isto. Eu fui meter lá meti o meu e ainda ganhei dinheiro. Se não acreditam, puxam para trás. O homem disse, porque quando uma equipa, ele disse, isto aconteceu comigo no Benfica na altura. Quando nós estamos com uma qualidade de jogo acimentada e confiantes
e acreditamos naquilo que estamos a fazer, a maioria das vezes acontece este tipo de situações. E é engraçado porque se nós olharmos para a história do futebol, isso acontece realmente. Mas olha, 50 minutos, por isso temos 5 minutinhos para destaques, e eu vou esperar que alguém fale do golaço que foi marcado este fim de semana pelo Beto. Por isso, já estou a influenciar, mas destaques da Primeira Liga. Bruno, começo por ti, vamos lá, vamos ao destaque. Olha, destaques, a vitória do Portimonense, em casa por 3-0 sobre o Tondela, o regresso às vitórias do Portimonense e o fugir da linha d'água, a vitória em casa do Boa Vista sobre o Famalicão por 3-0, o enterrar cada vez mais da equipa de Famalicão, até inclusive com o despedimento do Silas, e o ressurgir da Pantera, conseguindo já 2 pontinhos acima da linha d'água, e também a vitória do Moreirense na Madeira, que também levou a um despedimento, neste caso do Milton Mendes por parte do Marítimo, e o Moreirense lá vai caminhando ali nos lugares tranquilos e passa a lanterna vermelha ao Marítimo, um Marítimo quase irreconhecível daquilo que nós nos lembramos, o Marítimo a lutar pela Europa, neste momento no último lugar. Eu não queria trazer o destaque dos grandes, prefiro trazer estas 3 equipas como destaque. E bem, Bruno, e aquele gol do Beto, para o Portimonense, ele deve ter sido mesmo por cima do Pingo Doce. É fantástico. Não, o Pingo Doce não é atrás da baliza, pá. É do lado da bancada. É do lado da bancada central, não é atrás da baliza. A tua mulher do talho já deve ter visto, pá, que grande golo que o gajo marcou. Eu vi por acaso em loco, e ontem estive a ver, pá, 5, 6 repetições, pá, que é grande golo, não sei que é mesmo bonito. É daqueles golos que vale a pena ter adeptos no estádio, sem dúvida. E tu, Marquinho, que destaques queres trazer da Primeira Liga? O regresso do Passos Ferreira às vitórias. Parece-me que a demonstrar que não é uma derrota que deixa a equipa de pé para pôr em causa tudo aquilo que tem vindo a fazer, aos processos adquiridos, e pronto, e parecem estar com muita confiança, mesmo que um ou outro resultado não seja muito favorável. Pá, e já agora esta vitória do Braga no derby do Minho parece ser... Sim, terminou agora. Já está mais do que confirmado. Demonstra bem a força do Braga, e que parece passar neste teste, que seria um dos testes mais difíceis que o Braga tem até ao final do campeonato. Parece que o Braga está claramente a mandar uma mensagem a dizer que vai lutar pelo segundo lugar até ao fim. E vamos ver. Eu acho que o Sporting, se escorregar até às últimas jornadas em que vai a Braga, não sei não, vamos ver. Mas isso é um feeling que eu cá tenho, e às vezes, olha, há pouco eu estava a ver o jogo do Porto, até vos mandei um áudio a dizer vai ser gol do Sérgio Oliveira, e foi. Por isso os meus feelings às vezes funcionam. Ricardão, vamos lá, e tu, que destaque queres trazer da primeira divisão portuguesa? Acho que falta falar só do Rio Ave, ganhou 2-0, e do Benfica, que acho que é só a segunda vitória, 3-0, bastante esclarecedora, e não sei, parece-me que a equipa está a começar a engatar, está mais equilibrada defensivamente, o que é curioso, porque isto altera-se com a passagem do Elton Leite para titular da baliza, e com a entrada do Lucas Veríssimo para este defensivo, ou seja, sendo 2 jogadores que à partida seriam titularíssimos no Benfica. E a saída do Gilberto, não achas? E a saída do Gilberto, mas não é assim, e é mais uma que é curiosa, porque eu também não sei até que ponto é que o Diogo Gonçalves é uma garantia extra a nível defensivo, mas pelo menos a nível ofensivo produz bem mais e melhor. Portanto, acho que é isto. O lateral direito ou esquerdo, se for bom a atacar, também já está a defender. Obrigar que o adversário esteja lá mais vezes e mais. Eu vou-te ser sincero, eu já vi essa teoria de que o Lucas Veríssimo, não sei o que. Eu não vejo o Lucas Veríssimo em que aquele neste momento é melhor que o Otamendi ou que o Vertonghen. Estou-te sincero, não vejo. Por isso acho que não é por aí. Acho que o Belenenses não é a melhor equipa. Eu achei curioso, porque é com a saída, por acaso, do Vertonghen e pelo menos garantida
do Odisseias que a equipa tem 2 bons jogos ou 3 bons jogos a nível defensivo muito equilibrados. Uma coisa para discutirmos noutra altura. Porquê que agora existem tantos laterais que antes eram extremos? Isso sempre existiu. Eu acho que não. Sim. Olha, eu acho que não existiu assim muitos. Eu lembro-me de 2 há uns anos. Eu acho que foi umas primeiras experiências. Uma foi o Cândido Costa. Ai, como é que se chama? Cândido Costa. O Cândido Costa. E a outra foi o Miguel. E o César Peixoto? Já foi mais tarde. Sim, está bem. O João Pereira também. O João Pereira era médio. O Marcos Pereira era médio. Sim, mas já vai agora nos anos 2010 para a frente. Sim, já é mais tarde. Agora, o que me recordo, por exemplo, nos anos 90 não se usava isso. Usava-se o lateral direito, era o defesa direito, era o defesa direito, ok? Estamos a falar de João Pintos, de Velosos, por aí fora, era o defesa direito. E há uma altura em que começa a ser essa experiência de perceber que o médio direito pode conseguir recuar e conseguir fazer a ala, digamos assim. E eu lembro-me dessas experiências, principalmente com o Cândido Costa e com o Miguel, acho que são das primeiras experiências que eu me recordo no futebol português. Olha, por exemplo, ainda hoje o jogo da Juventus. O Quadrado era extremo, agora era médio. O Manafá, também quando fez a formação no Sporting, era extremo, agora é defesa. O Ricardo Pereira era extremo, agora é defesa. Exatamente. É de casos para a Europa fora. Muitos casos mesmo. Marco, guarda esses temas, porque no verão, quando o futebol terminar, nós vamos ter que arranjar temas. Ela tem 2 minutos só para falar do jogo do Benfica, rapidamente. Força, em relação ao jogo do Benfica, para aquilo que eu vi, é rápido. A primeira parte foi uma nova, foi muito, muito fraca. Está lá 2 ou 3 oportunidades, uma do Pizzi e outra do Seferovic, mas foi uma primeira parte muito fraca, uma equipa muito desligada, muito sem alma, e uma segunda parte que realmente ficámos todos a olhar para a televisão, o que é aquilo? Ou seja, uma segunda parte de uma equipa parece que tinham saído 11 homens, foram embora e entraram outros 11. Foi uma segunda parte completamente diferente, uma segunda parte com raça, com rapidez, com alma, tudo aquilo que não vimos na primeira parte. Portanto, são 2 partes distintas que se consegue verificar no jogo. E para queria destacar o Grimaldo. Acho que o Grimaldo, principalmente, e o Diogo Gonçalves, acho que fizeram um excelente jogo, tanto um como o outro. E tenho que destacar, apesar das críticas que eu faço aqui muitas vezes, o Seferovic, que, atenção, apesar dos 2 golos que fez, apesar de eu queria dizer, apesar dos 2 golos que fez, falhou muitos mais. Era aí que eu queria chegar. Era aí precisamente que eu queria chegar. Mas o Grimaldo e o Diogo Gonçalves estiveram muito bem. Está cá o Pizzi, pá. Eu continuo a dizer que eu continuo a dizer que o Seferovic e o Marega não dá o Sporá, mano. O Seferovic, aquilo não há paciência para aquele jogador. E ninguém destaca o Cebolinha, o Cebolinha tem vindo a evoluir. Eu acho que não foi o melhor dos jogos ontem. Eu acho que o Cebolinha contra o... Sim, mas contra o Rio Ave, por exemplo, ou mesmo contra o Estoril, eu acho que o Cebolinha teve melhor. Neste jogo com o Belenenses, não acho que tivesse... E o Varela, pá, ainda demonstra ali uma classe, o Varela, pá. Força, mas a pegar no jogo da beçada, colocar o lado no outro, verdadeiro camisola 10 ali a funcionar, espetáculo. Eu gostei muito de ver o Varela. Aliás, eu comentei, acho que lá no... O Varela estava a meter ali em sentido o Benfica. Sim, mas é como eu estava a tentar dizer ao Ricardo agora um bocado. A beçada também não é a melhor equipa para analisar a defesa do Benfica. É só a pior equipa em termos ofensivos no campeonato. Não é, mas... É assim, o Benfica tem que começar a evoluir. Ponto. Porque senão mal é, não é? Quer dizer, não faz sentido. Mas, maltinho, vamos rapidamente para o nosso remate final. E, pá, queria falar do caso do Ruben Amorim, mas já não vai dar muito tempo. Ou melhor, já não dá tempo. Vamos então para o nosso remate final. Vou começar por quem? Ora bem, vou cruzar para o Ricardo, o Alisson Becker do 11. Ricardo, bota lá aí o teu remate final. O meu remate final de hoje é para falar de 2 questões relacionadas com regras do futebol. A primeira é a atualização das regras pelo International Football Board, em que falaram basicamente ali o
o que se ouviu mais falar foi da atualização da regra da mão na bola, especialmente em casos ofensivos. Como é que a coisa funciona? Ou seja, eu acho que a grande diferença neste momento é essencialmente isto. A bola, isto aqui já era verdade, se a bola tocasse no jogador, na mão do jogador antes de entrar, o gol era anulado, ele não podia tirar proveito. Só que antigamente isto aqui era verdade em todo o lance ofensivo. Neste momento passa a ser só a funcionar assim quando é o último jogador a tocar na bola, ou pelo menos o último jogador da equipa que marca gol a tocar na bola. Se tocar na bola com a mão, é que o lance é anulado. Isto aqui vem ajudar a clarificar um pouco as regras e dá aqui mais algum benefício da dúvida à equipa que está a atacar. Isto aqui é super proveitoso em termos futebolísticos, porque acabamos por ter mais golos. E depois também é curioso, na altura, como é que isto aqui veio comunicado nos jornais, e toda a gente veio falar daquele lance do Evanilson, por exemplo, e a verdade é que esse lance continuava a ser anulado. E isto é giro, e porque é que eu também me lembro de falar de outro assunto relacionado com as regras? Tem a ver com o caso das linhas de fora de jogo, e foi algo que eu reparei neste fim de semana, não sei há quanto tempo é que isto já se faz na Premier League, mas no jogo do Tottenham houve um lance em que havia dúvidas de fora de jogo, salvo eu acho que é o gol do Harry Kane, o segundo gol, acho eu, em que as linhas de fora de jogo elas foram desenhadas em tempo real e foi possível, neste caso os espectadores estavam a ver o jogo, verem as linhas a serem desenhadas. E isto aqui foi, eu acho que é super importante para trazer mais transparência para o jogo e tudo mais, para acabarmos com aquela desconfiança, aquele sumo para os tabloides fazerem capas, e eu acho que isto é super importante e é uma prática que se deveria verificar em todos os campeonatos em que se utiliza o VAR. Ricardo, eu acho isso muito fixe. Acho é que o problema é que aqui em Portugal vai aparecer os chicos espertos que vão perceber de linhas à brava. Tu topógrafo, estás a ver? Pá, o gajo fez mal a linha aqui, não sei o quê. Mas lá está, vocês não acham que resolvia-se um bocadinho, ou em parte, com poder-se ouvir os áudios dos árbitros? Sim, eu acho que sim. Como fazem no vídeo? Mas, não sei. Eu acho que quanto mais transparência, melhor. Pelo menos para acabar com a perfeição que paira, porque isso é que é ridículo. E é que depois a mentalidade latina funciona numa de dar sempre. Isto aqui é que é o que interessa. Um gajo se curte é novela, não é um jogo. O Sérgio Coisa falou disso na flash dele, na conferência de imprensa depois do jogo. A malta quer a novela, não quer o jogo. Quer a novela, quer discutir a novela. Não faz sentido nenhum. Eu até sugeri o pessoal ouvir o áudio dos árbitros, mas eles não saberem. Que é para se ouvir o áudio a dizer assim, então, põe essa linha mais para trás. Fazem não, mas eu concordo com isso de ouvir-se o áudio dos árbitros, mas em casa, porque o rugby eles até explicam aos adeptos, acho que não estou a dizer. E no futebol americano, não? Também não é no futebol americano. Mas eu acho que no estádio no futebol não ia resultar, porque mal o Arte começasse a falar, imagina, ia ser uma capa. Mas eles ouvem no estádio ou ouvem na transmissão? Porque eu acho que no estádio deve ser muita confusão. Tu não consegues ouvir com o barulho do pessoal. Mas o pessoal acala-se, no futebol é que nós somos latinos, os latinos é muito complicado. É muito complicado. Mas Bruno, teu remate final, vamos lá. O Ricardo mandou ali uma bola para golo, as mudanças no... O meu remate final tinha a ver até com um comentário, acho que foi do Pedro Campelo, sobre o Embolá. O meu remate final tinha a ver com o regresso do Embolá ao futebol português. Este jogador que na altura custou, se não me engano, 20 milhões ao Futebol Clube Porto e foi apelidado de ser o Ferrari e veio agora com 28 anos para o Portimonense. Realmente é qualquer coisa de estranho perceber que este jogador não evoluiu, pelo contrário, um jogador que era visto como uma grande esperança e acaba por vir parar a uma equipa como o Portimonense. Portanto, é realmente um destaque de um jogador que foi visto como um futuro, até no futebol francês, e acaba numa equipa do Algarve. Portanto, a salientar, vamos ver se para o ano conseguimos então ter um Embolá que nós nunca vimos no futebol português, verdadeiramente. Esperemos que sim, até para o bem do Portimonense. Então o teu remate é a Embolá, é para fora.
E vocês ainda vão lá, acharam, teu remate. e vocês ainda acharam que o Roberto é que foi a pior contratação de sempre. Mas pronto. Olha, Continuo a deixa-me achar. só- Não foi o Roberto. Eu também continuo. Olha, Eu deixa-me também só continuo a achar. dizer, Força, mano. deixa-me só dizer daquele do Belenenses Estado. Pá, estavas a dizer, estavas certo. O Belenenses Estado é o pior ataque, com 13 golos, mas é a terceira melhor defesa. Tem tantos golos sofridos como o Braga Pois e como o Paços de Ferreira, e tem menos um do que o Porto. O Belenenses consegue ter menos um gol sofrido que o Porto. E tem 13º, o segundo. Mas pronto. Opa, o meu remate final vai para um momento muito triste que vai acontecer no final deste Euro, que se aproxima, que é a Alemanha vai perder ali no banco uma figura que ficou conhecida por tirar cenas do nariz e coçar, e ser apanhada a coçar-se onde não devia. Pá, o Joaquim Low vai deixar a seleção. No final, vai encerrar um ciclo. Opa, não conseguiu ser campeão do mundo. Também foi vice-campeão europeu. E opa, geralmente a Alemanha com ele era sempre uma seleção, foi uma seleção quase sempre muito, muito temível e fez quase sempre campanhas bastante dignas e que pronto, que agora vai chegar a um fim. Já são desde 2006, acho eu, já são 14 anos, 15 e pronto, é uma pena que pronto, é um ciclo que se encerra. Marco, e tu já estás a falar nisso rapidamente, quem é que tu metias agora lá para selecionador alemão? É um nome que te vem assim. Já falam no Klopp, mas o Klopp disse que não queria cumprir o contrato até ao fim. Pá, sim, assim de repente não estou a ver nenhum treinador alemão. Pá, o Tuchel agora também está no Chelsea, está ocupado. Parece-me difícil. Bem, maltinha, vamos finalizar o nosso 11. O Pedro Campelo já está ali a dizer uma boa semana. Eu vou aproveitar para dizer uma coisa ao Pedro Campelo, que eu já para lhe dizer isto já há uns meses. É dos homens que mais participa aqui no 11 e temos de agradecer a isso. Mas é o único gajo que ainda não pôs gosto na página, meu. Está lá ainda sendo convidado. Pedro, põe lá gosto na página, pá. Anda lá, deixa. Não guardes os gostos, pá. Põe lá o gosto na nossa página, pá. Maltinho, um grande abraço, pá. Foi top, mais um 11 e está feito. É para vocês, e isto sem vocês não tem piada nenhuma. Façam like, partilhem, acompanhem, que nós também colocamos conteúdo durante a semana. Mas, aliás, temos tido aí uns textos muito, muito brutais para lá da primeira, muito bons. Acompanhem, partilhem. Um abraço a todos vocês e obrigado por estarem desse lado. E muitos parabéns mais uma vez ao Floco do Porto. É o 11 que está a dizer. Muitos parabéns ao Floco do Porto. Um abraço. Um abraço. Até para a semana. Um grande abraço a todos. Carrega o sininho. Um abraço, Paulo.